Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Momento Redenção. Nós, uma vez mais, nesse encontro interessante, nesse momento que nós gostamos muito de estar na presença dos senhores, dos amigos, das amigas, nós trazemos um item de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, melhor, no capítulo 17, de Sede Perfeitos, que é o que intitula, né, esse capítulo. Nas instruções dos Espíritos, nós trazemos o item superiores e inferiores, que é uma mensagem bastante interessante para as nossas reflexões, ditada por François Nicolas Madeleine, o cardeal Morlot, dada em Paris, em 1863. Então, vamos a ela. Realmente eu gosto muito dessa mensagem do cardeal Morlot. Ela é oportuna, nos parece, o momento que vivemos, né? Nesse momento em que nós estamos já em meados do mês de dezembro, né? Chegando as comemorações natalinas, muito próximos do novo ano que se anuncia, e, ao mesmo tempo, num período pós-eleitoral, no qual, pelo que podemos ver até agora, oferece-nos uma mudança de ares, de perspectivas, um olhar mais doce, mais fraterno, mais resiliente, mais empático de toda a sociedade. Nos parece que foi um marco interessante as eleições que acabamos de concluir no país, com a mudança que se propõe, o que se anuncia, que se apresenta, que é principalmente essa mudança da lógica, uma lógica mais amorável, uma lógica mais fraterna, uma lógica mais com a cara do povo brasileiro, que gosta desse carinho, desse afeto, dessa troca de abraços, de apertos de mão, de sorrisos, né? Então, esse item me parece muito oportuno e importante para as nossas reflexões, superiores e inferiores. Compreende o item 9 desse capítulo do Evangelho, desse capítulo 17, Sede Perfeitos. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Então, a primeira frase do, deste item já nos provoca, né? Já nos traz para esse momento presente ou desse passado não tão distante, para nos chamar a atenção uma vez mais, especialmente com essa palavra, a autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Então, vamos pensar de imediato o que é delegação. Então, nós vamos sempre recorrer ao nosso querido amigo Aurélio. Transferência de poder através da qual uma pessoa atribui poder a outra para que ela a represente, agindo em seu nome. Delegação de poder. Então, é do que se trata, né? Nesse primeiro momento, a delegação de poder. Para nós vermos, assim, pensar no país, pensar na posição de quem governa um país, de quem governa um estado, de quem governa um município. É uma delegação de poder na terra dada por nós, eleitores, que elegemos
esses majoritários, esses executivos e esses legisladores. Então, sempre uma delegação de poder que nós facultamos e que, na origem, Deus faculta a esses tais, através desses momentos, dando-lhes a possibilidade de construírem, e nós vamos ver isso com o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Delegar, então, significa incumbir, fazer uma transmissão de, conceder poderes ou obrigações a uma outra pessoa. Então, trata-se disso. Não é um poder absoluto. E nós vamos ver, o texto esclarece bem isso. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creias que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Então, olha que o que está sendo trazido para nós em O Evangelho segundo o Espiritismo, nessa mensagem do cardeal Morlot. Não creias que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma, ou seja, não é um direito, nem outra coisa, uma propriedade, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável, o que não é. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade, vamos entender o porquê disso. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. Então é importante nós estarmos com essa coisa clara no nosso entendimento, os momentos que a vida nos oferece, os períodos em que ela nos põe nos permite chegar a essas posições. Seja, por exemplo, como estou eu aqui até esse momento, com o necessário afastamento do nosso companheiro Jaime Lobato, me coube seguir gerenciando essa atividade, por exemplo, no Caminhando Juntos. Isso não é um direito ou uma propriedade, isso é uma delegação de que se tem que dar conta. Isso vale para os prefeitos, para os governadores, para os presidentes de repúblicas, para os senadores, para os deputados, para os vereadores. São todas delegações de poder. Então, Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O depositário da autoridade, de qualquer extensão que esta seja, desde a do servidor, desde a do senhor sobre o escravo, até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa
ou má orientação que der aos seus subordinados e às faltas que estes puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Então, os diversos momentos da vida, e aqui não se procura justificar, seja a escravização de homens, de seres humanos, seja qualquer outra função. Não se trata de justificativa dessas situações, mas essas situações se dão no processo de avanço da humanidade, no crescimento natural do processo de entendimento, de maturidade emocional, de equilíbrio moral, de maturidade moral, de crescimento espiritual, enfim, nós vamos galgando posições e situações e vivenciando essas ou aquelas situações. Então, olha só, o depositário da autoridade, de qualquer extensão que esta seja, desde a do senhor sobre o escravo, porque não é isso que se exercia sobre o escravizado? O senhor não exercia o seu poder? Agora, até nesse momento em que essas situações acontecem, seja fruto das guerras, das diversas situações aqui que gerem essa situação de escravização de homens por homens, de seres humanos por seres humanos, até aí é preciso que seja que haja uma postura de respeitabilidade mínima com o ser humano presente nestas situações. Até a do soberano sobre o povo, e aí também os presidentes sobre os seus povos, os governadores sobre os seus povos, os vereadores sobre os seus povos. É importante que tenha esse panorama claro e amplo. Essas posições não são posições de direito ou de propriedade, são delegações permitidas por Deus, concedidas pelos homens, mas sempre com uma finalidade de crescimento em algum momento, em todos os momentos que se lida com isso. A clareza que se precisa ter é o que você vai fazer, o que você vai promover para as coletividades que estejam, em algum momento, em alguma instância, em qualquer situação, submetidas ao seu poder a um certo momento da trajetória. Não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas, porque, de toda maneira, nós, detentores de um certo poder num certo momento, não podemos esquecer, como ele afirma aqui, esquivar-nos da responsabilidade de um encarregado de almas, porque a maneira como agimos importa naquele grupo social e, consequentemente, naquela sociedade em que isso se dê. É extremamente grave essa postura, porque ela sempre redundará numa consequência que invade o tecido social como um todo. Ninguém, absolutamente nenhum de nós, passamos incólumes ante essas devastações eventualmente criadas por aqueles que têm ou recebem, num certo momento da sua existência, o condão da condução de seres. Isso cria efetivos comprometimentos no tecido social, na vida daqueles que estão subjugados àquele poder momentâneo e temporal, mas também na vida daquele que exerce esse poder. Embora, num grande número de vezes, eles não tenham clareza, nós não tenhamos clareza disso, de como isso afetará sempre a nossa trajetória. Pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados. E olha o seguinte,
e às faltas que estes puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele, ou seja, sobre aquele que comanda, sobre aquele que tem nas mãos um poder, sobre aquele que está investido, que tem essa delegação por tempo determinado sobre uma situação qualquer. Tudo, todas as atitudes, todos os pensamentos, todas as orientações utilizadas por esse mandatário, por este delegado, que atinjam, ou quanto atinjam, àqueles que estão subordinados a ela, sejam os seus comandados, que reproduzirão então o seu modus operandi, seja aqueles que sofrerão a injunção desses modus operandi, que se subsequenciam, responderão. E ele, o produtor, o mobilizador, digamos assim, o mentor intelectual das ações, responde por ela. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude, aqueles, né? Por conduzi-los ao bem. Quando ele age de forma adequada, se ele age de forma amorosa, de forma equilibrada, de forma equânime, de forma resiliente, de forma a que se solidarize com a vivência de todos, esse exemplo também é contagiante. Então, ele, da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Porque ele não só está agindo sobre aqueles aos quais comanda mais diretamente, mas no reflexo daquilo que esses comandados também agirão sobre aqueles que estão sob a égide, sob o comando, sob a apanágio desse poder temporal exercido ali. Todo homem tem sobre a Terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Isto é extremamente grave, isto é extremamente importante. Qualquer que ela seja, vamos repetir, todo homem tem sobre a Terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Então, quaisquer que sejamos nós, em quaisquer dessas situações, precisamos atentar para o grave detalhe. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem da coletividade, por consequência dele mesmo. Quando ele alcança esse desiderato de produzir o seu melhor em benefício do conjunto. Para lembrar o nosso amigo Nilton, que vem lembrando sempre a história do bem comum nas nossas conversas, nos nossos bate-papos, no Caminhando Juntos. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade em seu redor? Então, compreende o rico. Será que nós compreendemos, que é importante que nós compreendamos, não só o rico, obviamente, mas nós também, que amanhã podemos ser ricos, quem sabe? O importante é compreendermos, como ele disse acima, cada um de nós, todo homem tem uma missão, pequena ou grande. E aí ele chama atenção. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade em seu redor? Rico, eu que ganhei a minha custa. Cuidado.
Cuidado. Essas afirmativas são extremamente equivocadas de modo geral. E ninguém aqui está desdenhando o seu trabalho de forma alguma. O espírito que traz essa mensagem, nenhum dos espíritos superiores, nem Deus, não desdenhando o nosso trabalho, não. O seu trabalho, rico. Se trabalhou e conquistou, eu me fiz sozinho. Mentira. Não se faz sozinho. Não se faz sozinho. Por quê? Porque para ser rico, de verdade, você tem que trabalhar muito. E trabalhar muito e promover um bem social. Por quê? Quem é que dá riqueza ao rico? Trabalhador. E essa não é nenhuma ideia. É comunismo isso? Não, isso é um fato. Isso é um fato. Procure um fazendeiro, fazendeiro rico. Rico por quê? Porque tem alguém que trabalha para ele para produzir essa riqueza. Industrial rico, por quê? Porque tem alguém que trabalha para dar a ele essa riqueza, para que ele possa ter essa riqueza. Sozinho, ele não consegue mover a fábrica dele. Sozinho, ele não consegue mover a fazenda dele. Seja em que setor de atividade ele se encontra, sozinho ninguém se faz. Nesse sentido, não. Ah, minha fortuna é herdada. Herdada de quem? Do seu pai. Ou ele roubou-a de alguém, tomou-a de alguém, ou ele trabalhou. Se ele trabalhou, trabalhou com mais alguém, porque ninguém trabalha sozinho. Mesmo quando ele trabalha muito, ele precisa de alguém. Ah, ele é um grande industrial. Grande porque começou pequeno. Ficou grande porque tem alguém que trabalha para ele para tornar grande, para garantir essa grandeza. Tão importante isso para a gente tirar essa ideia falaciosa de que alguém se fez sozinho. Dizer, ele se fez do nada. Não existe isso. Então, ele sentou de manhã, acordou, fez um estalo e do nada ele ficou rico. Do nada ele virou um industrial sensacional. Do nada ele virou. Não é isso. Não é assim que se dá. É essa construção coletiva. É essa necessária construção coletiva. Uma indústria sem empregados. Ah, ela pode ser toda automatizada? Pode. Pode ter muita automatização, sim. Mas tem alguém para lidar com esse mecanismo. Tem alguém para projetar um esquema de TI, por exemplo, da tecnologia da informação, para fazer com que isso tudo corra bem, essa engenharia toda funcione milimetricamente, com automatismo X. Tem alguém que trabalhou para isso. E não foi ele, o dono. Não, não foi. Tem técnicos, tem especialistas, sempre tem um grupo de atividade que produz a tua riqueza. Então, isso tem que ficar claro, ponto pacífico. Ponto pacífico, para que a gente tenha essa coisa clara. Ninguém se faz sozinho. Absolutamente ninguém se faz sozinho. Mas ele é o rei. Sim, ele é o rei porque tem os vassalos, tem os trabalhadores todos que produzem a riqueza do reino. Não tem mais ou menos. Né? Então, essa ideia é extremamente importante, essa clareza. Se Deus pergunta ao rico, o que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos, uma fonte espalhando a fecundidade em seu redor. Então, Deus permite que ele possa ter um grupo de trabalhadores que produzem essa riqueza na clareza divina de que, olha, com essa riqueza ele vai fazer o bem, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Essa delegação é sempre para que você produza o melhor. Então, os meus trabalhadores produzem muito bem na minha fábrica ou em qualquer que seja o ramo da minha empresa ou na minha fazenda, nos meus... Ele produz muito para que eu, rico, possa transformar isso em bem social o tempo inteiro. É disso que se fala. Também perguntará ao que possui uma autoridade que uso fizeste dessa autoridade. E aí nós voltamos lá para os nossos prefeitos, governadores, presidentes. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionaste? Se te olhe o alerta divino. Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos,
foi para que os amparasse e os ajudasse a subir até mim. Então, olha que papel importante deveriam ter esses delegados. Esses aos quais foram delegados poderes nas várias áreas de atuação do conhecimento, da produção de coisas, de bens, para conduzir os homens, os seres humanos, à divindade. Eu não posso ser presidente, eu não posso ser vereador, eu não posso ser deputado, eu não posso ser deputado federal ou senador. Eu não posso ser nada dessas coisas, nem capitão de indústria, nem senhor de fazenda, nem senhor de engenho, sem compreender fundamentalmente que essa delegação de Deus é para que eu possa auxiliar aos meus próximos, àqueles que comigo trabalham, àqueles que sustentam efetivamente o meu negócio e àqueles que dependem desse meu negócio para viver, para comer, conduzindo-os a Deus. Olha que coisa. O superior, que guardou as palavras do Cristo, não despreza nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus, não duram, não se sustentam. O Espiritismo lhe ensina que, se eles hoje o obedecem, na verdade, já podem tê-lo dirigido, ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como, por sua vez, os tratou. À medida com que agires, será aquela com que agirão em relação a você. Ou ontem agistes assim, ou agiram com você assim, e você hoje equivocadamente reproduz esse processo. Se o superior tem deveres a corrigir, e aí olha como é interessante, como a lei traz uma lógica de equanimidade, ou seja, não se está aqui condenando só quem tem poder, porque tal, não é isso, não. Existem direitos e deveres de ambos os lados. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, e não são menos sagrados. Isso é que é interessante, porque nós aprendemos tanto a maldizer o trabalho, que nós temos sempre a ideia de quem não esteja no topo da pirâmide não tem valor. E isso é tão incrustado no psiquismo de cada um de nós, ou da maioria de nós, que quando nós estamos, ou toda vez que nós estamos nessa situação de subalternidade, nós nos rebelamos, nós não acatamos, nós não aceitamos e, às vezes, evitamos fazer o nosso melhor. Isso se dá em todos os planos. E aí vamos pensar, porque eu sou funcionário público aposentado do Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro, né? E eu sei disso de dentro. Quantos de nós não viviam, e às vezes ainda vivem, reclamando o tempo todo do salário? E é uma justa reclamação, porque está parado há tanto tempo que não há quem se conforme ou se console. Mas é no sentido de que, para além disso, eu preciso dar o meu melhor, porque eu presto um serviço ao público. Ou seja, nessa escala,
Eu estou aqui e estou atendendo a quem está aqui, que é aquele que vem ao balcão, é aquele que vem à minha sala para o atendimento, é aquele que busca o serviço público do qual ele precisa e o qual eu estou ali para dar esse serviço. Então, eu não posso ou preciso deixar de fazê-lo, se ainda o faço, fazer o meu pior serviço, que eu estou ganhando pouco. Isso é grave. Isso é grave, porque nós que estamos nesse momento, nessa escala, aqui no meio do caminho, para atender a quem está ali, ou quem está à frente para ser atendido no meu balcão, ele precisa ter de mim o melhor atendimento. Eu preciso ser capaz de dar a ele o meu melhor. Pode ser até que o serviço não tenha essa capacidade de atendimento dele, mas ele, no mínimo, precisa ser bem tratado por mim. Então, em todos os pontos dessa escala, nós vamos encontrar essa necessidade, essa obrigação de bem atender, dar àquele que busca aquilo de que ele precisa. Se não podemos dar concretamente aquilo que ele vai buscar, que pelo menos ele saia dali com uma tranquilidade. Olha, o serviço está difícil, não estamos recebendo nada lá, mas eu fui lá e aquele cara me atendeu muito dignamente, com todo o respeito, me deu toda a atenção possível e só não fez porque não tinha o que fazer. É diferente daquilo. Sai daqui, olha, não tem mais não, pode não. A maneira como eu vou tratar o outro. E eu estou usando o funcionalismo público porque eu sou funcionário público, eu estou aposentado, mas é a minha praia. Mas isso vale para qualquer outro serviço, para qualquer outro setor de atividade em que você não seja o chefão, nem o chefinho. Tem aqui, tá beleza, mas onde você estiver, faça o melhor. Atenda da melhor maneira. Realize da melhor maneira. Porque nós também estamos ali naquela pequena missão. Lembra que está ali em cima dito? Todo homem tem uma pequena ou grande missão. A nossa é aparentemente pequena, mas ela é pequena, mas não desimportante. Isso é que precisa estar claro. Ela é pequena, mas não desimportante, porque ela vai atender um outro homem, um outro ser humano, um outro cidadão, uma outra cidadã, que depende de um serviço, que busca uma orientação. Então, para os dois lados, seja para o que manda, seja para o que atende e obedece, precisamos ter essa empatia. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte e não são menos sagrados. Olha, não são menos sagrados do que aquilo que os superiores têm que fazer. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá ainda mais fortemente que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele. Eu não posso usar como desculpa, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o bem e que as faltas de uns não autorizam as de outros. Nós precisamos retomar isso. Porque é preciso se colocar o tempo todo no lugar do outro. Nós precisamos exercitar isso. Se nós não nos colocamos no lugar do outro, que é aquele que vai receber o nosso tratamento, o nosso atendimento, fica muito difícil, fica muito mais difícil. Se sofre na sua posição, né, dirá que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora de sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes do que fez os outros sofrerem. O que aí não significa que vamos nos subalternizar nesse sentido, mas procurar ter uma postura clara, uma postura profissional, ética, respeitável, mas marcando a posição sempre com muita clareza. Se é obrigado a suportar essa posição na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso como uma prova à sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Então, como é que ele fala? Vamos tomar de novo? Se é obrigado a suportar essa posição na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso como uma prova à sua humildade, necessária ao seu adiantamento.
E lembrando de novo que resignação não é acomodação. Resignar-se, o momento não permite nenhuma outra medida, nenhum outro avanço. Então, a gente aceita resignadamente, buscando as saídas possíveis. No nosso caso, buscando um outro concurso público, buscando outra forma de vida, outro caminho que lhe seja possível, no momento em que lhe seja possível. Mas enquanto tiver, essa resignação precisa ser ativa exatamente por isso. Que o irresignado vai fazer o quê? Não pode gritar com o chefe, não pode bater no chefe. Aí dá patada no cara que vai ser atendido por ele. Isso é falta de resignação. Eu vou xingar a mãe dos outros que vêm aqui para ser atendido, porque eu não posso xingar a mãe do chefe. Então, não é justo, não é? Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como desejaria que os seus subordinados quisessem, agissem com ele. Caso fosse o chefe. Então, vamos repetir. Se é obrigado a suportar essa posição na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova à sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como desejaria que os seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado será um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Isso é uma coisa interessante também, não é? Que a gente talvez fique naquele desejo de vingar-se daquele empregador e aí fazemos o pior que pudermos, não é? É claro que a gente vai trabalhar com essa ideia da resignação, mas essa ideia da seriedade, da postura ética e, sempre que possível, marcando posição, cobrando quando for possível, calando quando não é possível a cobrança, mas jamais, e é isso que ele chama atenção, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Porque quanto pior é o trabalho, eu posso, se a gente pensar num conjunto, nós podemos levar uma empresa à falência. Ela indo à falência, eu sou um desempregado. Então, a gente precisa descobrir maneiras inteligentes de lidar com as suas questões, ou as mais inteligentes possíveis, sejam as ações, sejam as atitudes, precisam ser é ideal que sejam proativas, não é? E talvez por isso, na atualidade, se vá colocar de novo em discussão a questão, por exemplo, dos sindicatos, que o sindicalismo, o sindicato, ele sempre é muito importante para os trabalhadores, especialmente nesse aspecto. Embora isso não fosse um fato presente lá na época kardeciana, nós vimos que no progredir das relações humanas foi necessário. Por quê? Porque os homens eram explorados excessivamente, explorados abusivamente, descaradamente pelo empresariado de então, do capitalismo nascente, por exemplo, né? Então a gente vai ver o quê? Que as jornadas de trabalho excediam, às vezes, ou num número de vezes muito grande, 18, 20 horas de trabalho, de menores mesmo, crianças, não eram menores que não tinham 16, 15 anos, eram crianças de 8, 9 anos de idade. Então, tudo isso é superado, é progressivamente superado pelas lutas dos trabalhadores, e há um momento em que o sindicalismo se estabelece para quê? Para poder fortalecer a posição desses trabalhadores, para que eles tivessem como estabelecer lutas, resignadamente, mas estabelecendo lutas dignas, lutas necessárias para manter o trabalho, mas exigir que aquele patrão, que aquele empregador crie condições ideais de trabalho, ou as mais ideais possíveis, respeitando-os como seres humanos e não máquinas de trabalhar e de produzir riqueza para eles. Né? Então, tudo isso está nesse bojo de questões que a gente precisa estabelecer, que precisamos ter claros. Nós não vamos aqui fazer uma
o ideal de pureza de uma história angelical, e que não, vamos submeter ao patrão, porque afinal de contas ele garante o meu emprego. Não, é preciso que haja postura. Há que haver, há que haver. O patrão não é um Deus. Olha o que está dito no início dessa nossa atividade aqui. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação. E diz logo de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Mas ele diz: não creiais que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Não é nem um direito, nem uma propriedade. Delegada por Deus, dada por Deus ou pelos outros, para que ele possa fazer o que quiser. Não é assim. Propõe-se que é preciso ser resignado nas situações em que não são, naquele momento, mutáveis, passíveis de mudança. Mas se elas são passíveis de mudança, os homens se reúnem e lutam por esse direito, pelas mudanças necessárias para humanizar o processo. Né? Não há como fugir dessa lógica para que todos tenham, porque a clareza que precisamos ter é que o tecido social precisa deixar de estar desarranjado. Para se conseguir equilíbrio e serenidade nesse processo inteiro, nesse tecido social, é preciso que cada um saiba cumprir o seu papel. E aqueles que não o estejam cumprindo precisam ser chamados à razão. Né? Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como desejaria que os seus subordinados agissem como ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever que a sua fé lhe infunde e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá de pagar mais cedo ou mais tarde. Então, nós vamos vendo aqui que é equânime. Isso vale para os dois, para quem está superior e para quem está inferior. A verdade é que, se não houver uma equalização nesse processo, quanto menos isso se equilibrar, quanto mais equilibrado estiver esse exercício social, mais todos nós sofremos consequências graves nas nossas vivências do hoje e nas heranças que construímos para o amanhã. Né? Enfim, superiores e inferiores. Caros amigos, caras amigas, acho que vale uma reflexão, vale uma leitura, uma releitura desse texto do François Nicolas Madeleine, o cardeal Morlot, que é uma mensagem dada em Paris em 1863, constante do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos. Um beijo nos corações. Obrigado por mais esta oportunidade de refletirmos juntos sobre um tema do Evangelho. Graças a Deus.